Bem-vindos ao estúdio Air et Cosmos. Hoje recebemos Jean-Pierre Loubet. Jean-Pierre, bom dia! Bom dia, Xavier. Você é professor de História Militar e Estudos de Defesa, correto? Sim, e você escreveu diversos artigos brilhantes sobre o assunto. Os links relacionados às questões sobre dissuasão e credibilidade da dissuasão nuclear francesa estarão nos comentários deste vídeo. Minha primeira pergunta, relacionada à atualidade. Estamos em um período de rearmamento e precisamos ser absolutamente credíveis. Podemos desvincular nossa credibilidade, nosso rearmamento no campo da dissuasão de uma força armada mais convencional? Não, os dois são complementares. Os dois são complementares, então podemos ver isso. Historicamente, esse é até o caso clássico do início da Guerra Fria. No final da Segunda Guerra Mundial, com o início da Guerra Fria, os americanos inventaram o conceito de represálias massivas. Na verdade, um exército convencional era praticamente desnecessário. Em caso de agressão do bloco comunista, bastava devastar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com armas nucleares. A Guerra da Coreia mostrou que era necessário ter armas convencionais para deter uma ofensiva inimiga, contrariando expectativas anteriores. Mesmo no contexto da Guerra da Coreia, MacArthur não pôde usar suas armas nucleares. Táticas na Manchúria. Precisamos tanto do convencional quanto do nuclear para sermos credíveis. Aliás, se a gente afirmar que teria uma dissuasão nuclear que seria exercida imediatamente, não seríamos credíveis, ninguém acreditaria em nós. E em matéria de guerra nuclear, o psicológico, a credibilidade... O discurso é fundamental. Esse é o problema dos russos que ameaçam o uso da arma nuclear há 15 anos. No final, ninguém mais acredita neles. Exatamente. Mas isso também significa que a França, quando se rearma, quando relança sua indústria, há um grande programa de modernização do arsenal nuclear. Afinal, a partir de quando somos considerados credíveis? Hoje temos a impressão de que podemos arrasar a Rússia uma vez, e a Rússia pode nos arrasar 500 vezes. Isso é suficiente para sermos credíveis hoje diante da Rússia? Há duas coisas a dizer. Primeiro, a capacidade de ataque francesa, herdada desde a Guerra Fria. Essa era a nossa visão do general de Gaulle. Ele dizia que precisávamos ser capazes de arrancar um braço dos soviéticos. A ideia era que era necessário infligir à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas danos comparáveis ao nosso potencial na época. Bom, em resumo, era preciso matar 50 milhões de russos. É isso, na verdade? Primeiro ponto. Segundo ponto. Na verdade, não somos nós que decidimos se somos dissuasivos. É a Rússia que vai ter que sentir medo suficiente de nós para se sentir dissuadida. E quando falo da Rússia, poderia ser outros também. Adversários potenciais. A preocupação é com a China e a Coreia do Norte. Não podemos entrar na cabeça de um adversário potencial. Então, podemos realmente nos basear em um nível de suficiência, na verdade, que sempre foi o conceito francês. Assim, eliminar o equivalente ao potencial francês no âmbito da dissuasão francesa parece razoável. Se algum dia a França viesse a assumir a defesa de todo o continente europeu, aí talvez fosse necessário aumentar o nível, porque afirmar que vai defender 500 milhões de europeus, sendo capaz de ter apenas alguns mísseis, algumas dezenas de ogivas nucleares ou algumas centenas? Além disso, nossos submarinos provavelmente não conseguiriam disparar simultaneamente. Isso talvez seja insuficiente, por outro lado. Então, a quantidade importa, e 300 ogivas nucleares talvez sejam suficientes para o teatro nacional. Mas não necessariamente se estivermos na extensão recentemente expressa pelo presidente da República. Exatamente, isso mesmo. E acima de tudo, não podemos esquecer que, na verdade, dessas 300... Com ogivas nucleares, presumimos que uma parte nunca será usada. Dos 3 conjuntos de mísseis, não podemos esquecer que temos 4 submarinos na França, mas na verdade só temos 3 conjuntos de mísseis. Dos 3 conjuntos de mísseis, ao menos um submarino atracado em Brest poderia ser destruído em um ataque surpresa. Portanto, teremos somente 1 ou 2 submarinos capazes de disparar. Similarmente, muitos dos Rafales podem ser destruídos em solo por um ataque surpresa. Na realidade, nossa capacidade de disparo é de 80 ogivas nucleares lançadas por um submarino e possivelmente alguns Rafales. Você destacou um ponto crucial. É um ataque surpresa. Quero dizer que somos 100% soberanos sobre nossas armas nucleares, sobre os vetores, ou seja, os submarinos nucleares. No Rafale, sabemos fazer tudo sozinhos. Mas será que somos soberanos em toda a dissuasão? Ou seja, na nossa capacidade de detectar um ataque chegando? E não, isso é estranho. Aliás, desde a origem da dissuasão nuclear francesa, falta-nos uma chave, que é a detecção de um disparo inimigo. O que chamamos de alerta avançado, na verdade, ou alerta precoce. Isso depende um pouco das traduções, principalmente do inglês. Essa é a chave que nos falta para detectar com certeza um ataque russo atualmente. Como mencionado anteriormente, somos dependentes dos americanos, seja em relação à China ou qualquer outro lugar. Os americanos têm um sistema multicamadas excelente e perfeito.
A característica multicamadas é crucial, pois em um sistema tão complexo sempre existem falhas. Em 1983, por exemplo, não se falou muito sobre isso. Porém, o sistema de alerta soviético apresentou um erro e detectou o lançamento de 5 mísseis americanos em direção à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O coronel de plantão, na época, disse que não era possível, que era um bug, e que não iria avisar as autoridades soviéticas. Devido a isso, ele impediu a retaliação de seu país, salvando a paz mundial. De fato, precisamos de um sistema multicamadas, o qual não possuímos atualmente. Isso tem um custo muito alto, especialmente em multicamadas. Acho que me lembro que houve testes na França com uma espécie de pequeno satélite para detectar lançamentos. Na verdade, são detectores de calor. Não teve continuidade. Não, então, de fato, há cerca de 15 anos lançamos 2 satélites experimentais espiral, temos um radar além do horizonte, realmente experimental, Nostradamus, mas isso é insuficiente. Seria necessário pelo menos vários satélites em órbita geoestacionária que cubram especialmente todo o bloco euroasiático. Seriam necessários outros satélites em órbita elíptica e várias camadas de radares de longo alcance. Então, é realmente um sistema colossal. E, além disso, ele precisa ser de 360 graus, inclusive sobre a água. Isso mesmo, sobre a água. Não podemos esquecer que, se os russos lançarem Fractional Orbital Bombardment System, ogivas, que colocamos em órbita, e dão a volta na Terra antes de nos atingir. As ogivas podem chegar pelo sul. Então, de fato, fazemos um sistema de 360 graus. Ou então o míssil Burevestnik, anunciado em 2018, que tem propulsão nuclear, liberando radioatividade. E ele também tem um alcance teoricamente ilimitado, sem nem precisar ir para o espaço. Os russos enfrentam grandes desafios de desenvolvimento que aparentam não conseguir resolver, o que de fato representaria uma ameaça adicional. Houve várias explosões no solo. O desenvolvimento enfrenta dificuldades, mas eles fizeram um anúncio. Então, com esse anúncio, talvez tenha um sucesso. Então, precisamos conseguir vê-lo chegando. Exato. Duplo problema. É caro, como dissemos. Os Estados Unidos talvez queiram com... Trump acabou de anunciar um programa chamado Golden Dome. 500 bilhões, 600 bilhões de dólares. Então, sem chegar a esses extremos. E uma defesa, pois também se trata de interceptação. A França pode desenvolver isso sozinha ou existem projetos europeus para tentar implementar esses sensores? Então, a França, isso é claro, com os números que você mencionou. Em comparação com um país como o nosso, um orçamento de defesa de cerca de 40 bilhões é inviável em um futuro próximo. Então, a solução só poderia ser europeia. Não há um programa europeu eficaz de alerta antecipado, mas se algum dia decidíssemos lançar um programa assim, só poderia ser em escala continental. Vi que já existem alguns pequenos programas que estão começando a avançar, podemos ter esperança, sim, especialmente no caso da defesa antimísseis. Os dois vão estar correlacionados. Se olharmos para a capacidade, como já mencionamos, de expandir a cobertura nuclear francesa, o presidente da República mencionou a possibilidade de armas nucleares francesas serem baseadas em outros países. Por exemplo, pensamos na Polônia, com os custos sendo arcados pela própria Polônia. Nesse contexto, seria necessário também aprimorar os tipos de armas nucleares que temos? Devemos continuar tendo apenas armas estratégicas com mísseis, sistema de mísseis de propulsão avançada de 300 quilotons? Ou deveríamos nos inspirar nos americanos com as bombas B-61 para ter uma arma tática de campo? Então, na minha opinião, as B-61 elas estão obsoletas. Eu diria que, de fato, há bombardeiros americanos ou europeus que conseguiam atravessar as defesas russas. Para atacar ou lançar uma B-6, são armas mais políticas do que operacionais. Então, fazer uma B-61 francesa ou europeia me parece totalmente obsoleto. Então, o princípio do ASMP ou do ASN-4G, em breve, eu acho, é realmente indispensável. Depois, como é geralmente o caso em todas as ogivas contemporâneas, é possível modular a potência. Isso é importante porque 300 quilotons para um ASMPA é 20 vezes maior que Hiroshima, é enorme. Modular a potência é importante, principalmente com a concepção francesa do aviso final. Se for possível, podemos fazer um primeiro disparo, como um tiro de advertência. Submarinos franceses costumam carregar um míssil vazio, permitindo um tiro de advertência detectável pelos radares russos. Como eles possuem um sistema completo de detecção, isso os colocaria em alerta simultaneamente, indicando que se trata de um disparo vazio. É um último aviso antes de passar para um primeiro tiro de advertência, eventualmente nuclear e eventualmente de baixa potência. Aliás, de fato. E então, parece pertinente, se continuarmos nessa ótica, ter mísseis Scalp nucleares com uma capacidade de explosão que não seja de 300 quilotons, mas que seja de 10, algo que possa ser usado em operações para defender a Lituânia, etc.
Esse tipo de coisa está sendo considerado. Essa parece ser a melhor solução, mas ainda não está sendo considerada. Estamos em uma encruzilhada e há grandes decisões a serem tomadas. A garantia americana vai se manter ou não? Ainda há muitas incógnitas nessa equação, mas se de fato chegarmos a esse cenário, creio que esse seria o vetor necessário. Considerar? Portanto, a ampliação da doutrina e da proteção nuclear da Europa pela França implica o aumento do número de ogivas dessas categorias. E mais simplesmente da dissuasão e também do uso. Sim, de fato, do uso e também, eu diria, da quantidade e do poder das armas, na verdade. Quando a gente pensa nisso, durante a Guerra Fria, as ogivas nucleares francesas eram mais do que nucleares. Eram termonucleares, como é o caso hoje, mas não tinham mais de 1 megatonelada. Nos anos 80, as ogivas que tínhamos no Planalto de Albion e nos submarinos eram de 1,2 megatoneladas. Hoje, as ogivas nucleares francesas têm cerca de 100 quilotons. É essa a ordem de grandeza. As ogivas russas variam entre 100 e 800 quilotons. Eles ainda têm ogivas grandes, mas diminuíram. Quando eles fazem mísseis veículo de reentrada múltipla, independentemente direcionável como os nossos, com várias ogivas nucleares embarcadas, eles fazem ogivas menores. De fato, há 100 quilotons. Em vez de uma ogiva de 1 milhão, são 10. ogivas de 100 quilos que atingirão 10 alvos distintos. Aliás, várias pequenas ogivas nucleares causam mais danos do que apenas uma, que no fim não causa uma destruição adicional muito expressiva. as tomadas de decisão são feitas exclusivamente em nível político. E aí, essa é uma decisão que deve ser tomada em nível europeu, de forma coordenada. Estou pensando se nossos aliados Poloneses ou pedem isso de forma muito clara. Temos a impressão de que os americanos poderiam nos pressionar a fazer isso, principalmente se Trump permitir que vocês se afastem da Europa? No fim das contas, os debates atuais na OTAN e as relações dentro da organização mostram que os americanos começam a dar a entender certas posições. Mesmo assumindo o cargo de comandante supremo da aliança, ainda que não imediatamente, há bases na Europa de grande interesse para eles. É difícil imaginar que Ramstein abandonaria a banda tão rapidamente. Vi recentemente o general Richoux se expressar nesse sentido, afirmando que há certos limites que eles não ultrapassarão. Mas, no fim das contas, eles mesmos parecem nos empurrar para assumir o controle. Se os americanos fizerem isso, os europeus terão que tomar uma decisão. O esquema que você mencionou é o que teremos que seguir nesse momento. Mas, culturalmente, isso será uma mudança monumental. Absolutamente estratégico? Que muitos europeus não conseguem compreender. A gente vê isso quando percebe que a Dinamarca, por exemplo, ainda não consegue abrir mão do F-35, com todos os problemas que eles tiveram. É que realmente, mesmo com a ameaça de Trump à Groenlândia, eles ainda não conseguem tomar uma decisão. Posteriormente, não notamos a sorte que tivemos. Criticamos a OTAN por décadas, mas no final das contas ela era uma garantia, um seguro contra todos os riscos, com um custo-benefício excepcional. Objetivamente, abrir mão desse esquema, Há motivos para hesitar. E aí, hoje, será que... Então, nessa doutrina, obviamente, mais uma vez, continuamos com uma dissuasão 100% nacional, 100% soberana, com tecnologias que permanecem totalmente sob controle, 100% para a França. Com uma dupla chave, a França substituiria os Estados Unidos da América nos países que tivessem o Rafale em seu território, de certa forma. De qualquer forma, nuclear só pode ser nacional. De Gaulle explicou isso, Galo explicou isso, enfim, todos os teóricos franceses da arma realmente explicaram isso. Podemos estender nosso guarda-chuva nuclear para o continente europeu, como você disse, de fato, assumir o lugar dos americanos, simplesmente, mas realmente os vetores. A tomada de decisão deveria ser nacional, o que implica, de fato, uma confiança na França, na política francesa. Isso também é outro nível. Na Europa Oriental, especialmente, é preciso considerar a história. Os poloneses parecem muito favoráveis à ampliação dessa garantia francesa atualmente. Na história, antes da Segunda Guerra Mundial, prometemos defender a Europa Oriental, mas falhamos. Além disso, o peso do passado também emerge. Será que os russos considerariam uma força de dissuasão francesa credível? Isso nos leva ao que você mencionou anteriormente. E justamente, de fato, o que diz respeito aos danos que podemos causar a eles é a confiabilidade da decisão francesa. É isso. São pontos sobre os quais, de fato, precisamos ser suficientemente pressionar diante dos outros. E então, o fato de estender essa dissuasão, isso seria uma diluição da dissuasão francesa? Com menos credibilidade em cada área defendida? Será que esse aumento de poder é real, considerando nossa credibilidade em agir caso um aliado seja atacado? Sim, é um aumento de poder. É um aumento de poder. Por isso, de fato, seria necessário voltar a produzir outras ogivas nucleares e colocar em serviço novos vetores. Mas o grande desafio é ser credível.
Nesse nível, isso significa que, em termos de discurso político e medidas orçamentárias, de fato, é muito difícil no contexto atual, onde todos os orçamentos estão limitados porque os contratos... A economia escalou? Exatamente, isso mesmo. Mas de fato é mesmo isso para o qual devemos caminhar. E aí, quando vimos há alguns meses, um pouco mais de um ano, que algumas usinas nucleares voltaram a produzir trítio, coisas dispensáveis, exceto para fabricar ogivas, esses podem ser os primeiros sinais que vazaram, mesmo que não deveriam ter sido vistos. Sim, talvez, né? Aliás, não sei se o vazamento foi intencional ou não, mas realmente esse é o tipo de pista que vai mais ou menos nessa direção. Você está certo. Veremos se isso se concretiza daqui a alguns anos, de qualquer forma. Temos uma quantidade limitada de urânio ou plutônio, não sabemos qual dos dois a França possui. De qualquer forma, é preciso produzir mais. O trítio, especialmente, precisa ser fabricado regularmente, mesmo que não produzamos novas ogivas nucleares. O material tem meia-vida curta de 12 anos, exigindo renovação frequente, especialmente das ogivas nucleares francesas. Bem, não o material físsil propriamente dito, mas o trítio, de fato, ele se degrada muito rapidamente e, além disso, é muito caro. Esse ponto precisa ser renovado constantemente. Então, isso não é necessariamente um símbolo ou sinal de que estamos produzindo mais ou nos preparando para isso, né? Pode ser ambos. Obrigado, Jean-Pierre e Xavier. Esperamos que, se houver um aumento de poder do nosso lado, ele seja suficientemente dissuasivo para não ser necessário utilizá-lo. Exatamente, esse é o princípio da dissuasão. O importante é que não seríamos nós, franceses, a pagar essa extensão da dissuasão, mas sim nossos aliados que se beneficiariam e a financiariam conosco. Concordo, seria um fardo compartilhado por todos. Agradecemos, Xavier, esperamos que tenham gostado e nos vemos em breve no Aricosmos.